Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Nós, graças a Deus, mais uma vez nessa manhã, e hoje nós vamos estudar sobre o batismo. Estamos começando uma lição nova, né? E nessa lição nós vamos falar sobre ordenanças bíblicas. A Bíblia está cheia de ordens para que nós precisamos seguir o mais fielmente possível. E nessa lição nós vamos falar sobre ordenanças para crer e descer as águas batismais. O batismo é importante para a salvação? O batismo não é importante para a salvação? Existem outros tipos de batismo que não sejam de imersão? A gente vai aprender isso nessa lição. Será que o simples fato de crer e ser batizado salva de verdade? A salvação está garantida? Nós vamos aprender isso nesta manhã. A introdução diz assim: o batismo nas águas é um ato simbólico, importante para aqueles que decidem nascer na fé cristã. O batismo simboliza o sepultamento da natureza pecaminosa anterior. Além disso, ao emergir das águas, o batismo simboliza também a participação na ressurreição de Cristo. Então, o que é o batismo? É um símbolo. Símbolo de quê? Deixar o velho homem e nascer para o novo homem. Deixar a vida pecaminosa e nascer por uma nova vida. O batismo é morrer para o mundo. Olha o que diz Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 3 e 4. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma vida nova. O que é o batismo? Sepultar o velho homem, nascer um novo homem, para o quê? Uma vida nova. E que vida nova é essa? A gente vai aprendendo. Colossenses 2,12. Sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Que é o batismo? Também é um ato de fé. A morte é simbólica, a ressurreição é simbólica. Precisa do quê? De fé. A salvação é para aqueles que creem em Jesus. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A palavra crer admite vários sentidos, dentre outros, ter fé, acreditar, confiar e entregar. Ou seja, quem crer e for batizado será salvo? Está garantida a salvação desta pessoa? A palavra crer tem vários significados. Ter fé, acreditar, confiar e entregar. Mas a salvação está garantida? Vamos ver. 1.1. Para se tornar filho de Deus, é preciso receber Jesus como Senhor e Salvador. De acordo com a perspectiva cristã, a fé ou o ato de crer é o alicerce da salvação e da revelação com Deus. Portanto, no cristianismo, crer não é apenas uma ação inicial, mas um caminho contínuo de confiança e relacionamento com Deus. Crer e ser batizado garante a salvação? Não. Mas é o primeiro passo de um cristão, daqueles que crê, para a salvação. A pessoa precisa permanecer firme, andar firme nos caminhos do Senhor. Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Creu e foi batizado, e agora precisa permanecer até o fim. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Ora, Paulo, quando escreveu isso aqui, ele já era idoso.
Ele já estava encerrando, ele já sabia que ele ia ser morto por decapitação. Que, nessa passagem ele está dizendo que o fim dele já estava chegando. Mas ele poderia ter dito, quando Ananias chegou para ele, falou da palavra de Deus para ele, ele foi batizado. Ele disse, olha, a minha salvação já estava garantida lá atrás. Mas não, ele diz aqui, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora, no final da carreira dele, a coroa da justiça estava guardada. Então, crer e ser batizado não é a garantia de salvação para ninguém. Crer é confiar, conhecer, confessar e obedecer. Para desenvolver uma fé genuína, é essencial conhecer a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A fé, portanto, não é apenas uma crença abstrata, mas uma prática de vida que se manifesta na obediência aos ensinamentos de Cristo. É possível alguém acreditar em alguém que ele não conhece? Não tem como. A gente precisa conhecer. E como que nós conhecemos a Cristo? Através da palavra. Não tem outro meio. Através de ensinamento. Não existe outro meio de conhecer a Cristo, não foi através da palavra. Então, o crer e ser batizado é um passo inicial daquele que ouviu. A pessoa precisa se alimentar da palavra de Deus todos os dias. Crer é confiar. Atos 2:41. Atos dos Apóstolos 2:41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Aquele dia agregaram-se quase 3.000 pessoas. Esse acontecimento ocorreu no dia de Pentecoste. Pedro começou a falar da palavra de Deus. Tinha muita gente ali. E quando Pedro falava, 3.000 pessoas, quase 3.000 pessoas creram, acreditaram na palavra dele. E o que ocorreu? Quase 3.000 pessoas foram batizadas. Então, crer é confiar. Crer também é confessar. Marcos 1:5. A ele vinha toda a região da Judéia e de todo o povo de Jerusalém confessando os seus pecados e eram batizados por ele no Jordão. As pessoas vinham de longe até o Rio Jordão, confessavam os pecados para João e João os batizava. Por que eles confessavam? Porque eles criam. Então, crer é confessar. Crer é arrependimento. Atos 2:38. Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, receberão o dom do Espírito Santo. Se a pessoa crê, ele se arrepende e ele confessa. Quem crê em Jesus não é condenado. A mensagem central da Bíblia é que crer em Jesus Cristo é essencial para evitar a condenação e obter a vida eterna. Irmão, o crer ele é essencial para evitar a condenação. Mas a pessoa não será condenada se ele crer? Vamos ver? É preciso transformação. Embora o crer e batizar estão ligados à salvação, eles não são capazes de garantir a salvação. Crer e ser batizado nos liga à salvação, mas não nos garante a salvação. Romanos 2:12. Não se amolde aos padrões deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O batismo é o quê? Surgimento para uma nova vida. Se a pessoa continua com a vida dele, batizou, creu, batizou, continua com a vida dele antiga, será que ele vai comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Não se amolde aos padrões deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o crer e ser batizado é o início
de uma vida com Deus. É preciso se manter firme. Irmãos, dúvida? Perguntas? Irmã Lúcia? Olhando hoje o ensinamento do batismo, né? E quando eu me converti, que eu fui para a igreja mesmo, lá nos anos de 1996, mais ou menos, naquela época eles investiam muito para as pessoas batizar, para as pessoas descer as águas, eles falavam muito na igreja, nessa parte, tocavam muito nesse assunto, e, como falo, eles colocavam isso muito assim, digamos assim, eles insistiam bastante para as pessoas, desçam as águas, olha, é importante, olha, você é um recém-convertido, você precisa descer as águas. Ele falou assim, tá meio devagar, essa parte, não fala tanto, as pessoas convertidas, sabe? Tudo batido nas águas, é importante, batido nas águas, coisa que só fala assim, vem aqui, vem aqui. Então, irmãos, a irmã Lúcia está dizendo o seguinte, que antigamente, o batismo, as pessoas se preocupavam com o batismo. Hoje não se preocupa mais. O batismo é um ato de crer. Para quê? Para crer a gente precisa conhecer. A pergunta é, vocês hoje em dia têm visto discipulado para batismo? Desde antigamente, o tempo atrás, antes da pessoa ser batizada, ela ia para a classe de catecúmenos para receber os ensinamentos, explicar o que hoje não simplesmente. Quem quer ser batizado dá o nome para o pastor. Quer dizer, nem prepara o candidato para dizer. Né? Então, os que crer no quê? Crer em Jesus. Para crer em Jesus precisa de ensinamento. Irmãos, não estamos tendo mais isso. A pergunta é, quem quer ser batizado? Vai ter batismo tal dia. Sábado que vem, domingo que vem, sábado que vem vai ter batismo? Vai ter batismo. Irmãos, quem quer ser batizado, dê os nomes. Calma aí, irmãos, precisa de discipulado, precisa de ensinamento. Eu preciso saber o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, para que serve aquilo, qual o significado daquilo para a minha vida. Eu tenho experiência disso. Porque aceitei Jesus, fui para a igreja tem um tempo, e aí nisso eu queria entender, porque eu vim lá de fora e eu falava assim, eu já sou batizado, porque eu vim da igreja católica, minha família era da igreja católica. E aí eu vim e tipo assim, vai batizar. E eu falava para o pastor, batizar, me explica o significado do batismo. E ele, não é isso, tipo assim, ficou aquela coisa, eu falei, não vou batizar, eu já fui batizado. Eu não conseguia entender. Por quê? Porque eu não tinha discipulado, não fui ensinado. E aí passou-se o tempo, e aí quando eu tive um discipulado, eu aprendi o que era o batismo. Eu falei, agora Jesus me convenceu. E aí foi onde eu batizei, e eu entendi o que foi o batismo. Mas tem muitas igrejas que realmente é dessa forma. Coloca ali, aí não explica nada, e a pessoa vai ali, batiza, e entra, às vezes, batiza até numa guerra espiritual, e é onde a pessoa se perde no caminho. Correto, irmã, é justamente isso. Então, quando Jesus disse para os discípulos, ide, pregai o evangelho, ide, ensinai, batizar, a pessoa precisa crer, a pessoa precisa entender para receber o batismo. Irmãos, tem igreja que ela só batiza depois da pessoa passar por um discipulado que dura no mínimo 6 meses. Depois de 6 meses, pergunta para a pessoa, você tem certeza que você quer ser batizado? Porque eu entrar aqui na igreja, a igreja está numa euforia, e eu sentir essa euforia e falar, eu quero ser batizado, é uma coisa. Depois que eu entender a palavra de Deus, eu quero permanecer, porque eu tenho que permanecer até o fim. É outra coisa. E o que nós vemos hoje é, quem quer ser batizado? Tem igreja que quando vai ter batismo, ela convida o máximo de gente que ela puder. E aí faz todo um evento ali emocionante e leva as pessoas para o batismo. Agora, quantas dessas pessoas ficam? Então, o que Jesus ensinou, que Paulo ensinou
precisamos aprender, ide ensinando e batizando. Então a gente precisa aprender, nós precisamos aprender a cada dia para permanecer firme. Quem vai ser batizado precisa aprender antes de ser batizado, para a pessoa decidir, eu quero ou eu não quero. E só recebe a coroa aquele que perseverar até o fim. Só aquele. O apóstolo Paulo disse. Acabamos de ver aqui a mensagem do apóstolo Paulo: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora, a coroa da justiça me está guardada. Ele só segurou a coroa da justiça no final da vida dele. O batismo, sepultamento de pecado. O batismo vem do termo grego que significa imergir, submergir e mergulhar. Irmãos, guarda essa informação aqui. Ó. O batismo significa imergir, submergir e mergulhar. Vocês vão entender uma mensagem que João fala: após mim vem alguém que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então é muito importante entender o significado da palavra, não é o significado do batismo. O batismo significa arrependimento. O significado da palavra batismo significa imergir, afundar, submergir, que é afundar, e mergulhar, que também é afundar. Significado da palavra. Olha o batismo. O batismo da Bíblia. O batismo ensinado por Jesus e praticado pelos apóstolos. Quando ele desceu, ele imergiu. Quando ele subiu, ele emergiu. Quando ele desceu, ele simbolizou a morte de Cristo. Quando ele subiu para uma nova vida com Cristo. Mas existe outra forma de batismo. Olha só, ele viu uma pombinha descendo lá atrás. Vocês viram a pombinha? A Bíblia fala dessa pombinha? Essa pomba veio na forma do Espírito Santo. E uma voz no céu disse: esse é meu filho amado, a quem eu tenho muito prazer. Foi nesse momento que Deus declara Jesus aos homens. Todo mundo que estava ali naquele momento ficou sabendo que aquilo ali era o Messias, era o Salvador. Batismo por efusão. O que é o batismo por efusão? Eles pegam um canequinho d'água, uma concha, um copo e despejam água na cabeça da pessoa. Essa água pode ou não escorrer no corpo da pessoa. Esse batismo tem sido muito praticado hoje em dia por dezenas de igrejas evangélicas por aí. Acredita-se, irmãos, não tem respaldo bíblico, entenda, não tem respaldo bíblico, que Paulo foi batizado nesse batismo. Quando Ananias chegou na casa onde Paulo estava, ele pegou para Paulo e Paulo creu e foi batizado. Acredita-se que Paulo não saiu da casa para ser batizado, então ele foi batizado por efusão. Irmãos, isso aí é desculpa de batizador que não quer fazer o batismo correto porque dá um pouquinho de trabalho. Então eu não acredito nesse batismo, tá? Porque isso aí não simboliza sepultamento nem ressurreição. Significa banho, mas sepultamento, não. Outra forma de batismo. Batismo por aspersão. O que é o batismo por aspersão? É ficar jogando água nas pessoas. Vocês conhecem, tem algumas igrejas que praticam isso, né? O batismo por aspersão. Simplesmente joga água nas pessoas e fez o batismo. Isso simboliza um sepultamento e uma ressurreição? De modo algum. Acredita-se que o batismo por aspersão foi praticado no dia de Pentecostes. Irmãos, eu não acredito nisso. Estou falando para vocês de história para vocês saberem que existe essas histórias. Por quê? Porque naquele dia agregou-se quase 3.000 almas
Significa que essas 3.000 almas foram batizadas naquele dia? Eu, por exemplo, eu criei e fui batizado. Só que eu criei quando eu tinha uns 13 anos. Eu fui batizado quando eu tinha 19 anos. Mas eu criei e fui batizado. Só que houve um intervalo praticamente de 6 anos para isso ocorrer. Naquele dia agregou-se quase 3.000 pessoas. E os que creram foram batizados. Os que creram foram batizados no mesmo dia? Pode ter sido. Por causa que era muita gente, acredita que o batismo foi por aspersão. Os discípulos, os apóstolos ficaram jogando água nas pessoas. Eu, sinceramente, não acredito nisso. Então, 2 formas de batismo, tem outra. Essas formas de batismo, irmãos, estão sendo muito praticadas hoje em dia por muitas igrejas. Ah, mas Valdir, por quê? Para facilitar a vida do batizador. Só para isso. O batismo deve ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo em água é realizado por homens, mas com autoridade vinda do alto. A idade e o momento certo para descer as águas batismais estão intrínsecos na consciência de cada pessoa e nas normas regulares de cada igreja, que com maturidade e equilíbrio conduzirão para o melhor momento. Quem batiza? O batismo nas águas é realizado por homens. O batismo no Espírito Santo é realizado por Jesus. Qual é a idade correta para batizar? Desde que ele entenda o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que é justo, o que né? A partir do momento que ele tem entendimento da diferença. É o que a irmã Irma comentou, não tem idade. A maioria das igrejas batiza com 12 anos. Só que tem criança de 12 anos que é mais infantil do que uma de 8. Tem igreja que só batiza com 18 anos. Mas a Bíblia diz que é preciso crer, é preciso entender para ser batizado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a todos os que creem. Jesus foi batizado aos 30 anos, iniciou seu ministério. Por que será que Jesus foi batizado aos 30 anos? Primeiro, antes de Jesus não tinha ninguém que batizava. Existia assim, antes de Jesus existia outros tipos de batismo que envolvia a água. Mas esse batismo de arrependimento veio através de João. Antes de João, não tinha outra pessoa que batizava. João era 6 meses mais velho do que Jesus. Jesus veio batizar com João 6 meses depois que João começou a batizar, que João começou a batizar aos 30 anos, que é quando o sacerdote inicia o ministério, inicia o sacerdócio. Então Jesus, para iniciar o sacerdócio dele, ele também precisava ser batizado. Logo, ele veio 6 meses depois que João começou a batizar. E nesse dia, o que Deus faz? Para todos que estavam ali em volta, esse aí é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E Jesus é declarado ao mundo. Mateus 28, 19 e 20. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o batismo. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhe ordenei, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, irmão, Jesus veio, Jesus está ensinando que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, em nome do Pai só? Não. É em nome do Filho só? Não. É em nome do Espírito Santo só? Não. Então você vai ganhar, eu te batismo em nome de Deus. Cadê o Filho? Cadê o Espírito Santo? Ah, eu te batismo em nome de Jesus. Cadê o Pai? Cadê o Espírito Santo? O batismo é um símbolo público de conversão. O batismo é um ato público, visível e de fé. O batismo não lava pecado, pois fomos perdoados pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas é um elemento simbólico de conversão. Quando saímos da água, estamos sendo ressuscitados com Cristo, como uma nova criatura. Então, irmãos, o batismo, ele não lava pecado. Os nossos pecados foram lavados pelo sangue de Jesus.
Ah, para que serve o batismo? Você está confirmando, você está dizendo que você aceitou o sacrifício de Jesus, que você está arrependido, que eu estou arrependido dos nossos atos e que agora nós estamos aceitando o sacrifício de Jesus para a remissão dos nossos pecados. O batismo é um símbolo público de conversão. Aí as pessoas tudo acompanhando o batismo de outras pessoas. Então, o batismo é um ato público. É como se nós estivéssemos assinando um contrato para alguma coisa. Então, o batismo é, eu estou assinando um contrato para ser fiel a Cristo. O batismo é um símbolo público de conversão. Romanos capítulo 6, 3 e 4. Com certeza vocês sabem, quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também na sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele por termos morrido junto com Ele. E assim para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivemos uma vida nova. Símbolo, batismo, símbolo de vida nova. E essa vida nova a gente faz escondido? Não. É público, você fala para as pessoas, eu agora vou levar uma vida nova. Ao ser batizado, Jesus deixou o seu exemplo. Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista como exemplo para nós. Jesus não precisava ser batizado porque não necessitava de arrependimento, pois não tinha pecado. Batizou-se para que se cumprisse toda a justiça. Irmão, se Jesus deixou um exemplo claro e pediu para que nós fizéssemos, pediu para que os discípulos dele saíssem pregando, ensinando e batizando, e Jesus vai dar um exemplo. Hoje em dia, está uma dificuldade. Isso é a maioria das igrejas, não estão nem preocupadas mais com o batismo. Vem. Imagina se Jesus não tivesse dado esse exemplo, nem batismo existiria se tivesse ficado só na palavra dos apóstolos. Resistência de João. Quando Jesus chegou para João para ser batizado, João resistiu, porque João sabia quem era Jesus. E João não queria batizar Jesus. Não posso fazer isso, como que eu vou fazer isso? Quem sou eu? Mateus 3, 13 e 15. Naquele dia, Jesus foi da Galiléia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: é eu que preciso ser batizado por você. E você está querendo que eu te batize? E Jesus respondeu: desde que seja assim, agora. Pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. E aí João pega Jesus, afunda Jesus. E quando João tira Jesus, aí Deus fala: esse aí é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Irmãos, dúvidas? Mas como ele se fez homem e habitou entre nós, ele passou por todos os processos para nos ensinar hoje. E a gente deve fazer. De todos os processos, todos os ensinamentos. É isso que a irmã Lúcia está falando, irmãos. Jesus não precisava de nada disso. Absolutamente nada disso. Mas ele deixou o exemplo para cada um de nós. E precisamos seguir esses exemplos fielmente. Ah, somos perfeitos? Não. A Bíblia diz que só seremos perfeitos quando se manifestar aquele que é perfeito, porque assim como ele é, o veremos. Mas a gente precisamos correr atrás dessa perfeição, olhando para quem? Para o autor e o consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Ponto 3. Batismo. Crer em Jesus e arrepender-se. A palavra arrepender-se significa mudança de mente, mudança radical de conduta, de atitude. O batismo pregado por João Batista
é o de arrependimento para a remissão de pecado. Arrependimento é reconhecer o pecado, sentir tristeza pelo pecado, confessar o pecado e mudar de vida. Então, irmãos, a pessoa que batiza é porque ele está dizendo que ele está arrependido. Ele precisa mudar de vida. Quem crer e for batizado será salvo. A pessoa creu, se batizou porque ele disse que ele mudou de vida. Mas e se ele não mudar de vida? A salvação dele está garantida? Então é preciso arrependimento, é preciso levar uma vida nova com Cristo. O batismo de João. Irmãos, uma pergunta. O batismo de João era o mesmo de Jesus? Porque o de Jesus é na água. O de João também. Era o mesmo batismo? Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 2 a 5. Paulo conversando com um grupo de discípulos. Paulo estava conversando com um grupo de discípulos. Disse-lhes: recebeste vós o Espírito Santo quando creste? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que sois batizados? Então eles disseram: no batismo de João. O batismo de Jesus era o mesmo de João? Por essa passagem entendemos que não, mas vamos continuar. Perguntou-lhe, versículo 4. Mas Paulo diz: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Então, irmãos, como que João ia batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Que ainda não tinha, né? O Filho sempre existiu. O Espírito Santo também sempre existiu. Mas eles não eram manifestos para o povo. Jesus foi manifesto para o povo. Que dia? Eis o meu Filho amado, em quem me comprazo. O Espírito Santo foi manifestado para o povo que dia? No dia de Pentecoste. Então o batismo de João era um batismo nas águas que não tinha Jesus, que não tinha o Espírito Santo. Era só para o povo se arrepender dos atos dele. Agora, além do povo batizar para se arrepender dos atos dele, ainda precisa ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. João, ele disse assim: eu vos batizo com água para a remissão dos pecados, ou para o arrependimento. Eu vos batizo com água para o arrependimento. Aí, ele diz: após mim, vem alguém que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo, todos nós sabemos, porque isso está claro. De Mateus a Apocalipse, está claro a menção do Espírito Santo na ação sobre a humanidade. E o fogo? Que fogo é esse? Alguém tem uma ideia? Irmã Edna, eu percebo que quando a senhora está tomada pelo Espírito Santo, a senhora fica muito animada. Que fogo é esse que João estava falando? Isso, fala da senhora. Eu sinto, sabe, assim, uma alegria imensa, tão grande, uma paz, uma força que eu não sei explicar assim, certo? É uma força tão grande, sabe? Eu sou pequena, mas ao mesmo tempo parece que eu sou tão grande, uma força assim que parece que os meus pés saem do chão, parece que eu estou flutuando, sabe? É uma força tão grande que eu sinto, aquela paz, uma alegria, é um queima assim por dentro, a gente sente aquele queimar mesmo, não sei os irmãos, mas eu tenho essa experiência, é um queimar que a gente sente assim, tipo um fogo saindo dentro da gente. Irmã Lourdes, eu percebo que quando a senhora está tomada pelo Espírito Santo, a senhora sente algo muito forte, a senhora deixa isso externar. A senhora acredita que isso seja o fogo que João estava falando? Sim. Você acredita? Então tá. Irmãos, vamos lá. A irmã Edna diz que sente algo muito forte dentro dela, uma sensação tremenda dentro dela, que ela teve dificuldade de explicar.
Ela sente um fogo dentro dela. A irmã Lourdes diz que sente a mesma coisa. Mas se não tivesse o Espírito Santo, você sentiria isso? Então será que esse fogo que João está falando, veio que após mim batizará com Espírito Santo e com fogo? Então são duas coisas. São duas coisas. O que vocês sentem é a ação do Espírito Santo. Ação. É tipo alguém que vai tomar um banho e cai na água fria. O que ele vai sentir? Frio. Mas ele entrou no frio ou ele entrou na água fria? Ele sentiu a reação da água fria. O Espírito Santo traz o quê? Fogo. O Espírito Santo traz fogo. Mas será que era desse fogo que João estava falando? Vamos tentar entender isso na Bíblia, na própria passagem, Mateus capítulo 3. Mas vamos lá. A ação do Espírito Santo nos traz uma sensação tremenda, uma sensação que a gente tinha de queimar dentro da gente. A ação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo isso não ocorreria. Então, não é o mesmo fogo que João está falando. Vai vir após mim que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. São duas coisas. Aí vamos entender. O que é batismo, a gente já entendeu. O significado do batismo, que é simbólico, que representa uma nova vida. O significado do batismo. O significado da palavra batismo é afundar, submergir, mergulhar. O significado da palavra. Então João está dizendo, olha, eu afundo vocês na água para arrependimento. Mas vai vir um que após mim vai afundar vocês no Espírito Santo e no fogo. A palavra. Vamos entender isso melhor? Capítulo 3 de Mateus. Eu não vou ler o capítulo inteiro, vou só pincelar alguns pontos aqui. Mateus 3, 7. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem que eram os fariseus e saduceus? Pessoas que pagavam de sentir que Jesus condenou essas pessoas muito, porque eles pagavam de bonzinho, mas bonzinho eles não eram. E João também sabia disso. Vamos lá, versículo 7 a gente leu. Versículo 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Quem que são as árvores? Cada um de nós. Cada um de nós. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. É cortada e feito o quê? Mergulhada no fogo? Lançada no fogo é mergulhar. Batizada no fogo, que é a mesma coisa? Toda árvore que não produz bom fruto é o quê? Batizada no fogo. Lançada no fogo. Mergulhada no fogo. Aí ele segue no versículo 11. Versículo 11. Logo após ele dizer que a árvore que não dá bom fruto é jogada no fogo, aí ele diz, eu em verdade vos batizo com água. Eu em verdade vos mergulho na água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujo alpacaz não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos mergulhará no Espírito Santo, mas também no fogo. Versículo 12. E a sua mão, a mão de quem? A mão de Jesus. E a sua mão tem a pá que limpará a eira, limpará o celeiro, recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Irmãos, João aqui, ele está falando duas coisas. Que quem crê, quem permanecer, que quem se arrepender, ele vai batizar com o Espírito Santo. Mas aquele que não crê, aquele que não se arrepender, Jesus vai batizar com fogo. Abriu-se os livros e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Aquele que não foi encontrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo, foi mergulhado no lago de fogo. João batizava só com água. E só os que criam.
Jesus vai batizar toda a humanidade. Uns com o Espírito Santo, outros no lago de fogo. Entenderam? Perguntas? Irmãos, presta atenção. A ação do Espírito Santo nos traz alegria. Porque o Espírito Santo nos traz alegria. Nos traz aquela sensação de fogo. Mas não é desse fogo que João está falando. Eu estou falando do fogo daqueles que se arrependem e daqueles que não se arrependem. Eu acredito que vocês entenderam. Então vamos seguir. Uma profissão de fé sobre a palavra de Deus. Agora há pouco a gente estava falando de discipulado. As igrejas não estão fazendo mais discipulado. São poucas. Tem igreja que faz. Eu sei de igreja que fica 6 meses. Se a pessoa for para essa igreja, independente da igreja que ele sair, ele fica 6 meses recebendo estudo. Depois de 6 meses, aí é feita algumas perguntas para ele, que a gente vai ver aqui agora. Muitas igrejas, uma profissão de fé sobre a palavra de Deus. Muitas igrejas a usam em um discipulado anterior ao batismo. É uma forma com que fazem, varia da igreja para a igreja. Profissão de fé significa uma declaração pública que alguém faz das suas crenças e dogmas religiosos. Então vamos lá. Uma profissão de fé sobre a palavra de Deus. Marcos capítulo 12, versículo 29. Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Aí vem a pergunta: você acredita que existe somente um Deus e Senhor único? Imagina uma pessoa que vem do lugar onde é cheio de deuses. E aí ele precisa responder. Jesus está dizendo que existe somente um Deus e Senhor único. Você acredita que existe somente um Deus e Senhor único? Imagina uma pessoa que está chegando num lugar onde ele tem dezenas de deuses. Segundo Timóteo 3,15. Porque desde criança você conhece a Sagrada Letra, que são capazes de torná-la sábia para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Agora vem a pergunta: você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? É uma pergunta. Isso é uma profissão de fé sobre a palavra de Deus. Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Foi escrita por homens. Uma profissão de fé sobre a igreja. Além das doutrinas bíblicas, tem igreja que tem as suas próprias doutrinas. Tanto é que tem gente que sai da igreja, essa igreja tem uma doutrina muito pesada, eu vou para outra que é mais tranquila. Essa igreja é muito tranquila, muito folgada, eu vou para outra igreja que tem uma doutrina mais rígida. Então existe uma profissão de fé também sobre a doutrina da igreja. E tem muitas igrejas que perguntam isso. Algumas perguntas sobre a profissão de fé são realizadas na hora do batismo. Outras são realizadas em um rápido culto para novos convertidos antes do batismo. Algumas igrejas não usam mais essas instruções, mas muitas ainda conservam a tradição. Então vamos lá. Profissão de fé sobre a igreja. Ser obediente aos usos e costumes, bem como a norma da igreja. Bom, se a igreja não permite que a mulher use calça e a pessoa insiste em usar calça, ele vai ficar nessa igreja? Porque ele vai atrapalhar a igreja. Então ele vai ter que procurar uma igreja que as mulheres usam calça. Mas isso é da Bíblia? Tem gente que diz que é, eu nunca encontrei. Estou falando da calça. Tem gente que diz que a mulher não usa calça é da Bíblia. Eu, pelo menos, nunca encontrei. Olha que eu já li um monte de vezes. Ser fiel no dízimo se oferta assada. Ah, irmão, o dízimo está na Bíblia. Tudo bem. Só que tem igreja que não cobra dízimo. Tem igreja que não cobra dízimo. Então, a que cobra o dízimo, a que recebe o dízimo, a que quer que os irmãos devolvam o dízimo, ela vai perguntar: olha, você vai ser fiel nos dízimos e nas ofertas?
Então, isso é com relação à igreja. Eu acredito que vocês sabem que tem igreja que não recebe dízimo. E ainda diz que as igrejas que recebem, quem recebe é ladrão. É o contrário das igrejas que recebem, que quem não dá que é o ladrão. Então, é uma briga feia. E uma profissão sobre a própria vida. Esta é uma profissão ou uma declaração pública que alguém faz dos seus princípios, valores e crenças. Normalmente são momentos em que o novo crente reafirma sua fé em Jesus Cristo como Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar de nossos pecados. Essa é uma profissão de fé sobre a própria vida. É a pessoa que vai dizer dele mesmo. A pessoa que vai se batizar, ou eu, estou disposto a ser um imitador de Deus? É a minha vida, eu estou falando de mim. A pessoa que vai batizar, a igreja pergunta para ele: você está disposto a ser um imitador de Deus? Como um filho amado? Ou você está disposto a ser um exemplo fiel na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza? São respostas pessoais, é aquilo que a pessoa vai praticar, vou fazer. É uma profissão de fé sobre a própria vida. Irmãos, dúvidas? Nós precisamos deixar de ser somente ouvinte. Nós precisamos ler as Escrituras. Quando Jesus disse para os discípulos: ide, pregando, ensinando, irmãos, a Bíblia era de muito difícil acesso. Na verdade, praticamente nem tinha o Novo Testamento. Quando Jesus disse para os discípulos: ide, pregai, nem tinha o Novo Testamento, não existia nada do Novo Testamento escrito. O que eles estavam pregando e ensinando? Somente o que eles ouviram de Jesus. Hoje nós temos acesso a tudo isso, então deixemos de ser ouvinte. Eu vou ser sincero para vocês, tem pregação que eu escuto, que eu vejo a igreja pulando, chorando, e eu saio: Jesus amado, tu estava falando? Porque as palavras, as pregações, não encaixa. Está fora. Se o Senhor está fazendo algo diferente, eu não sei, mas... Então, irmãos, precisamos ler, precisamos estudar. Então, existe dezenas de doutrina. O que cobra dízimo, diz que quem não dá o dízimo é ladrão de Deus. A igreja que cobra dízimo, o que recebe, o que pede para devolver, quem não devolve é ladrão de Deus. A igreja que não aceita dízimo, diz que quem recebe o dízimo é ladrão. E olha que são igrejas rígidas na palavra de Deus, que segue o máximo que pode. E você vê essas contradições. Então, vamos estudar, vamos aprender a palavra de Deus. O batismo é algo muito sério. Ele é o princípio, ele é a base que a gente vai começar a caminhar para o céu. E nós precisamos de quê? Crer. E para quê? É preciso o quê? Conhecer. Conhecer o quê? Conhecer a palavra de Deus. Eu, por exemplo, falei aqui do Espírito Santo e do fogo. Pode ser que vocês concordaram, pode ser que vocês não concordaram. Mas com certeza, despertou uma curiosidade tremenda em vocês. E alguns vão dar uma mergulhada para saber se eu falei correto ou não. Isso é importante, isso é interessante. Será que o irmão estava falando certo ou será que o irmão estava falando errado? Se eu estiver falando certo ou errado, só vai ter um que vai conseguir explicar isso. Porque hoje, essa passagem é um Deuteronômio 29 e 29. As coisas reveladas são para nós e nossos filhos. As coisas ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus. O Espírito Santo, a gente encontra falando na Bíblia toda do batismo com o Espírito Santo. De Mateus, até no Antigo Testamento, que nos últimos dias derramaria o Espírito Consolador, até no Antigo Testamento. Agora do fogo, do batismo com fogo, a gente só encontra só João falando isso. Se João estava dizendo que esse batismo era Jesus que ia batizar os cristãos, não está explicado. Por outro lado, ele fala de juízo, e que esse juízo é com fogo para quem não aceitar. Está subentendido que ele está falando que esse fogo se refere aos ímpios. Então, assim, eu acredito que alguns de vocês vão procurar entender, vão procurar pesquisar melhor. Será que o irmão Valdir está falando certo ou está falando errado? Isso é importante, irmãos. É isso que é interessante. É isso que vale a pena.
Ah, o pregador falou isso, o pastor está falando isso. Amém, amém. Amém não. Eu vou estudar, vou pesquisar. Irmãos, vamos concluir, tá? Então, o batismo, sendo uma ordenança bíblica, devemos levar a cabo até que Cristo volte para levar a sua igreja. Não podemos negligenciar, pois o Novo Testamento está repleto de referências sobre o batismo, e Jesus deixou o exemplo a ser seguido. Irmãos, batismo não é brincadeira. É assinatura de um contrato. É assinatura de um contrato. Jesus não vai quebrar esse contrato. Nós podemos quebrar a hora que nós quiser. E ele vai batizar todo mundo, uns com o Espírito Santo, outros ele vai batizar com fogo. Aquele que não tiver com o nome escrito no livro da vida, será batizado com fogo, será mergulhado no fogo, será lançado no fogo. E ali haverá o quê? Plantas e ranger de dentes, de eternidade em eternidade. Então, leve o batismo a sério. Assinou o contrato? Siga fielmente. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês. O próximo domingo estaremos falando sobre a Santa Ceia. Irmãos, não perca.